Olá! Hoje eu recebo um diretor que transita entre muitas estéticas para criar seu universo animado. Do meu lado, Amir Edmoni, um dos mais criativos animadores de uma geração que domina as novas técnicas digitais da arte de animar. Amir, prazer em recebê-lo aqui no meu programa, meu caro. O prazer é todo meu de finalmente conhecer o internacionalmente famoso Stilpen. Esse sou eu. Já vi que Amir me conhece, mas eu agora quero te conhecer. Me diga, como você define a estética usada em cada trabalho comercial que você faz, meu caro? Na verdade, eu começo os trabalhos primeiro pelo conceito. Então, antes eu conceituo e eu decido o que eu vou falar nesse trabalho. E depois que eu parto para a parte estética, a trilha, e tudo isso vai confluindo com o conceito. Então, a partir dele, essas partes nascem mais naturalmente. Acho que tem um pouco a ver com a minha formação de arquiteto e designer. Escuta, e quais as dificuldades você tem quando você anima sombras? Para trabalhar com sombras, a primeira dificuldade é que você está trabalhando com silhuetas, né? Então, toda a expressão e os detalhes e a tridimensionalidade, tanto dos personagens quanto dos objetos, ela some. Então, você tem que achar outras formas de transparecer isso no produto final. Mas isso também acaba sendo um facilitador na parte prática, porque você pode usar, como são apenas massas pretas, você tem muito mais facilidade para transformar ou para manipular essas imagens. E uma outra coisa instigante que você fez foi a peça de teatro. Interessante aquelas animações interagindo com os atores. Me diga aí, como a animação deve ser usada no teatro, hein? Quando eu e o Ricardo Karman, o diretor da peça Biliri e o Pote Vazio, a gente estava planejando as animações para a peça, o nosso principal desafio era como fazer um personagem ao vivo, um ator, contracenar com uma animação bidimensional, preto e branco e fria, né? Para driblar isso, a gente fez algumas soluções, como, por exemplo, às vezes a gente transformava os atores em silhuetas, colocando um backlight atrás delas. Os personagens eles pareciam estar sendo manipulados na hora por manipuladores. Aqui estão as sementes que lhes prometi. Entendeu? Entendi! O seu novo filme acaba de sair do forno. Como foi fazer esse filme, hein, meu caro? O Linear é um filme, é um curta-metragem que ele trata da vida de um serzinho bem pequenininho, de 2 centímetros de altura, que carrega um grande rolo. Eu até trouxe o rolo aqui. Opa, isso é que é um material de arte. Esse aqui... Ai, isso dói, mas isso é pesado, hein, cara? Exatamente. E esse rolo ele carrega nas ruas de São Paulo e ele pinta as faixas que dividem os carros nas ruas. E esse que é o trabalho dele. Ele fica fazendo essa reta a vida inteira, andando e carregando esse rolo nas costas. Interessante, Edmoni. Aliás, como surgem as ideias de um filme, hein? Nesse caso, a ideia do Linear ele surgiu quando eu voltei de Amsterdã para São Paulo. E eu fiquei meio... Amsterdã é uma cidade tão pequenininha, de repente São Paulo é uma cidade enorme. Eu me senti tão pequenininho ali, fazendo o trabalho de animador, que é um trabalho também que você tem que ficar suando e carregando e trabalhando. E foi mais ou menos assim que surgiu a ideia do Linear. Como é que foi misturar cenas documentais que você gravou em Amsterdã com animação 2D e 3D? O Monkey Joy, ele surgiu de uma forma um pouco reversa. Eu sabia onde eu queria começar e onde que eu ia terminar, só que o roteiro ele tinha um monte de buracos, que eram cenas genéricas que eu precisava preencher com as cenas gravadas em Amsterdã. Então eu saía pelas ruas, ficava gravando o cotidiano da cidade, ficava vendo as pessoas e quando eu via alguma cena que pudesse caber no filme, ela voltava e entrava no storyboard. Daí, tendo todas essas cenas gravadas, eu montei
um filme completo que depois foi inserida todas as animações 2D e 3D, tanto animados por mim quanto pela Birdo. E teve muito espaço para improvisos no filme? Então, o improviso ele surgia nessas horas da rua, porque eu ficava ao acaso ali esperando as cenas acontecerem. Então, por exemplo, uma cena que um macaco sai do elevador, foi porque eu estava andando com o tripé, eu vi uma pessoa tirando um lixo da casa dela e isso foi absorvido pelo filme. Amira Dimoni, de que fala o filme Monkey Joy? Uma primeira camada seria ele falando do consumismo e de produtos que são descartados, mas a parte principal dele é uma realidade bem europeia, ele fala um pouco do problema mais do consumo de pessoas, um problema de imigração que está acontecendo na Europa, onde os imigrantes vêm, eles são convidados e depois, quando eles não têm mais nenhuma função, eles são descartados. E agora com vocês, Monkey Joy.